telespectadores deste canal. Estamos começando mais um programa A Lanterna com o pastor Marcos Silva e o pastor José Erivelto. Hoje nós vamos ter como tema principal a igreja da atualidade, a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Quero deixar o espaço aberto para o senhor fazer as considerações preliminares, fazer as suas saudações. Em seguida nós vamos partir para o texto bíblico e para a explanação do tema. Estamos mais uma vez aqui de volta com o programa Lanterna, Prefeitura dos Seixas, canal 5 e 9 da NET de uma pessoa, com o propósito de trazer a você que é telespectador assíduo do programa, ou você que tem interesse na palavra de Deus, e também para você que tem compromisso com Deus. Sabemos que há pessoas que têm interesse nas coisas de Deus, mas não têm compromisso. Há pessoas que têm curiosidade de saber das coisas de Deus, outras ouvem o programa, ouvem a palavra, porque tem interesse em solucionar esses problemas. Infelizmente nós temos visto muita gente buscando solução de problemas, buscando a bênção, mas não estão interessados, não têm compromisso com o abençoador, com aquele que soluciona os problemas. Infelizmente é isso o retrato que nós vamos tentar passar para você hoje, através desse programa, falando sobre a sétima era da igreja, a igreja de Laodiceia. Pela TV Ponta dos Seixas, canal 5 e 9 da NET, o programa A Lanterna, com o pastor Marcos Silva e o pastor Erivelto. Faltam 10 minutos para 1h da manhã, um Shabatov aos irmãos que guardam o quarto mandamento. Pastor Marcos, na segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 3, ele trata da extrema corrupção nos últimos tempos. Assim diz o texto: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes, é citado até 2 exemplos, citando nomes, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. É a Bíblia. Eu sei que há muitos que andam com a Bíblia que não gostam desses textos, se apegam só nos textos da prosperidade. É de Deus, claro que é de Deus, nos textos, mas quando chega para a correção, aí não quer saber. Este texto traz vários adjetivos negativos, todo esse tipo de adjetivo: desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto. Se você for contar, dá mais de 20. Mas gostaria que o senhor e os telespectadores também observassem esse texto lá em Provérbios 28:9,
que se as pessoas que professam a este Deus viessem para esse texto, ou seja, os que vêm para esse texto verdadeiramente, jamais se enganarão e estarão dentro da segunda carta de Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. O texto é esse, em Provérbios. Eu não sei se você entendeu o trocadilho. Esse texto que eu vou te dar, quem estiver dentro desse texto, jamais será enquadrado lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. O texto é simples, mas é lindo, é santo. Parece mais um texto, mas isso não é mais um texto. Isso é o desejo do próprio Deus, do seu coração, que foi exteriorizado através da tinta e do papel a homens santos, a homens chamados 40. Não tinha nenhuma mulher, só homens. E judeus, durante 1600 anos. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Preste atenção. Vamos fazer uma rápida correlação, voltando para o Novo Testamento, onde diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aqui diz que o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, esse ouvir quer dizer acatar, obedecer, receber, guardar. Pastor, é por isso também que nos últimos tempos Paulo escreve, inspirado pelo Espírito de Deus, que haveria esse tipo de gente, porque ele já sabia, ele tinha a revelação que esse povo ia pegar o Velho Testamento, ia congelar e não guardaria a lei. Será que é por isso? Certamente, pastor. Certamente. Infelizmente, as pessoas pensam que a Bíblia é um livro de história. História, apenas história. Já disse e vou refalar mais uma vez. A Bíblia tem histórias proféticas sobre um povo que é o povo que de verdade é o povo de Deus. Infelizmente, mais uma vez eu uso essa palavra, existe hoje nessa igreja anátema, diabólica, Laodiceia, onde a maior parte das pessoas que se dizem cristãs, carregando Bíblia, que se dizem evangélicas, pessoas que são do Salvador, não são verdadeiramente Salvador, é engano, na verdade, né? Pessoas que estão para enganar, para levar as pessoas para a perdição, principalmente por profetas, líderes, gurus, homens letrados, eloquentes, carismáticos, trazendo esse evangelho que é o evangelho do eu, o evangelho das pessoas que são amantes de si mesmo, como diz Paulo nesse capítulo aí, egoístas, insubmissas, desobedientes, enfatuadas, atrevidas, pessoas traidoras, pessoas mais amantes do prazer do que de Deus, mas falando do amor de Deus, falando de piedade do amor de Deus, mas não estão vivendo isso na prática, né? Vive de teoria. Infelizmente, a maior parte das pessoas são teóricas. E como esse livro é um livro de profecia, profética, essa profecia tem que ser cumprida. Porque se não fosse assim, essa Bíblia era mentira. O Deus da Bíblia estaria mentindo. Esse Deus não existiria. Então nada disso seria verdade. Mas nós estamos falando de fatos que estão sendo comprovados, como já falamos na fala anterior sobre esse assunto, sobre essa igreja que hoje está assolando todo o planeta e que veio para dividir, aumentar cada dia mais a contenda e a separação entre as pessoas, porque o trabalho do inimigo ele veio roubar, matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dele, né? Mas ele usa isso, como é que ele faz isso? Enganando, iludindo. O mundo gosta do que é novo. Eu já disse alguma vez nesse programa, não sei se no programa que eu gravei, a Voz de Israel, que o novo seduz. Tudo que é novo seduz as pessoas. E nada melhor nos tempos de hoje para se inventar de tudo, criar coisas na igreja, festas, danças, novidades que atraem as pessoas porque é novo. E as pessoas, você pode verificar isso quando traz um ídolo, né?
ídolo, que eles fazem ídolos, né? De fora é um artista, né? De púlpito, um showman. E hoje também essas girl show, né? Garota agora apresentadoras que se dizem pastoras. Isso é totalmente antibíblico, mas tem gente que vê isso na Bíblia dela, né? Eu gravei o programa que vai pro ar amanhã, domingo, né? Falando sobre o inferno e sobre o céu. Eu falo lá uma parte sobre esse assunto, né? Eu mais uma vez quero colocar no ar para você que está do outro lado me vendo e assistindo esse programa, que me mostre nessa palavra que você disse que é palavra de regra, de fé e prática sua, que você crê nesse Deus, você é servo fiel desse Deus, você ama esse Deus. Me mostre nessa palavra onde está escrito a profetisa de Deus, a profeta da parte de Deus, a mulher da parte de Deus. Pastora de Deus. Não tem isso, nem pastora não fala pastora de um animal, ovelha, quadrúpede, né? Tem gente de uma igreja aí que é muito grande, né? E a maioria dos evangélicos se reporta a Débora, como se Débora fosse uma mulher que Deus chamou para dirigir o seu povo. Eu já falei e vou repetir. Pitoniza, profetiza, para mim, para a palavra, é a mesma coisa. Profetizar, nunca chegou um tempo como esse. A Bíblia diz que no fim dos tempos, os filhos, os velhos, profetizariam. Profetizar não quer dizer que a pessoa é de Deus, que Deus usou aquela pessoa para salvar gente e também salvá-la. Isso aí eu não posso afirmar, nem você pode, não pode nem deve afirmar isso. Por quê? Como eu disse, Deus disse: eu terei misericórdia de quem eu achar que devo ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu achar que devo compaixão. Agora, não podemos esquecer que Ele ama aqueles que o amam. E ninguém pode amar a Deus sem obedecer a sua palavra, a sua lei. Esse texto de Provérbios 28, 9, né, pastor? 28, 9. Diz claramente, Deus, a pessoa que não obedece à lei de Deus, não tem nem duas caras. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que está se arrependendo das coisas que diz. É abominável, né? A oração da pessoa que não obedece a palavra dele, a lei, é abominável. Aqui na carta que Paulo escreveu em Romanos capítulo 7, no verso 12, diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Não está no Velho Testamento apenas. E já falamos que o Velho Testamento, o Antigo Testamento é o que? Ele é sombra do Novo Testamento, da Nova Aliança. E se é sombra, a sombra só pode refletir a imagem do que é real, do que existe. Vou repetir aqui aquela analogia, parece até cômica ou alegórica, né? Ou mesmo cínica, né? Ou mesmo de brincadeira, mas eu reputo como verdadeira, para que você entenda bem o que eu vou dizer. A sombra de uma galinha não é uma moto. Eu não posso botar uma galinha e a sombra dela refletir uma moto, ou vice-versa, uma moto refletir a sombra de uma galinha. Só se reflete a sombra do que é real. Em Malaquias 3 diz que Deus não muda. Os estatutos dele, as suas ordenanças, os seus juízos, não vai mudar, são imutáveis. E volto a bater naquela tecla. Vamos raciocinar, como eu disse hoje mais cedo no culto. Vamos raciocinar, use a sua inteligência, por mínimo que você seja inteligente. Eu creio que todo mundo que está de sã consciência, que está ouvindo, que pode entender pelo menos o português ou a língua que ela consegue entender, elas têm inteligência. Inteligência não é conhecimento. Tem gente que não tem muito conhecimento, mas não é inteligente. Tanto quanto que, às vezes, há pessoas que não têm conhecimento e são muito inteligentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e também uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Vamos raciocinar, use. Será que o Deus da Bíblia, o Deus que é a verdade, que não muda, que ele reflete o que ele é no passado e vem para o futuro, ele seria um palhaço, um escarnecedor, um infame, um mentiroso, um brincante,
para ele mesmo escrever 10 mandamentos com o seu próprio dedo e depois tirar do 10 mandamentos um mandamento. Isso não faz o menor sentido. Agora, infelizmente, apareceu, né? E tem aparecido homens altamente instruídos, altamente com visões celestiais, entendeu? Com visões fantásticas, que são profetas, se dizem profetas, mulheres profetizando essas coisas, trazendo ao texto bíblico o que não está escrito na Bíblia. Elas leem o que elas conseguem ler, o que elas podem ler. Elas não conseguem enxergar o que está atrás da letra, mas acham que enxergam e criticam as outras pessoas. E se acham dono da verdade. Eu já disse aqui nesse programa, e vou repetir mais uma vez. Eu e nem o pastor Erivelto estamos aqui, eu penso assim, Sim. de querer impor a você o que nós acreditamos, ou o que nós pensamos ou achamos. Já disse que eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu apenas penso e afirmo o que eu digo, pela palavra, não o que entendo dessa forma, mas o que a Bíblia está dizendo. E se você, que está me vendo agora, já me viu falar essas coisas na televisão, puder refutar, me dizer que eu estou errado e que você tem a resposta correta, eu gostaria de todo o coração, sinceramente, de aprender com você. Você pode estar em contato conosco, tem telefone aqui agora para você ligar, o 99517247, que é o telefone celular que pode ser atendido, e o telefone do pastor, 87, que é 87 78 57 98. Então, 87 78 57 98. Então, e qual é o seu? E o meu celular, você pode ligar agora, é 9951-7247. 9951-7247. E se não, você pode entrar também no nosso contato, né? Tem um e-mail do contato, e você pode fazer a pergunta ou pode me procurar pessoalmente para tentar esclarecer as suas dúvidas acerca do que nós estamos falando aqui nesse programa. Então, esse texto de Paulo, ele é muito difícil. Eu, particularmente, eu nunca vi ninguém pregar sobre esse texto. Eles pregam no começo de alguma coisa, mas eles não se aprofundam no texto, né? Porque é um texto que reflete essa igreja de Laodiceia, essa igreja atual, que está toda enfeitada, está toda adornada, está toda cheia de riqueza material, de pessoas enfeitadas, bem vestidas, eloquentes, pessoas dando nó em pingo d'água dentro da igreja, mulheres nos púlpitos, tomando o lugar para quem não for chamada, homens covardes, passando a palavra, dando espaço para esse tipo de gente, para fazer uma coisa que não foi chamada. Não que a mulher seja um ser inferior ao homem, porque a Bíblia não diz isso, nós não estamos dizendo isso também, estamos dizendo que macaco é macaco e jacaré é jacaré. Eu espero que você entenda isso. Deus não criou um macaco para ser jacaré, ou criou. Mas as pessoas hoje querem fazer isso. E por quê? Porque é a igreja final, a igreja do fim dos tempos. A igreja que está cega, pobre e nua. Nua porque as mulheres estão nuas dentro da igreja. E a sua podridão, a sua nudez, que a Bíblia diz que ele faria assim, o Senhor. Que ele, lá em Isaías, ele fala que ele ia expor a nudez dessas mulheres. Você vê a televisão hoje, seja a revista o que for, você só vê mulher nua. O programa de televisão só apresenta essas mundanas e em televisão que se diz televisão de pessoas cristãs, de pessoas que creem, que servem o Deus Altíssimo. Você vai ligar uma televisão, você vê os programas que tem, as mulheres tudo de cabelo pintado, falsas louras, mais uma mentira, mais um engano, entendeu? Tudo nuas, entrevistando outras nuas, e programa só de mulheres. Você acha que isso é o quê? Nada mais, nada menos do que o cumprimento da profecia bíblica, que nos últimos dias seria assim. Esse capítulo aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, ele diz uma coisa aqui que as pessoas não têm coragem de dizer, mas eu tenho coragem de falar. Porque ele diz que esses homens que são desobedientes, amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, traidores, avarentos, egoístas, irreverentes, desobedientes a pais e mães,
mais amantes dos projetos de Deus, esses homens iam se introduzir nas casas de maneira sorrateira e iam cativar, iam prender mulheres, tem umas versões que falam mulherzinhas, mulheres nécias, mulheres tolas, mulheres que se acham, entendeu? Carregadas de pecados e paixões infames, que aprendem de tudo, mas jamais poderiam chegar ao conhecimento da verdade. E um certo dia, acho que em 2001, 2002, não me lembro bem, talvez uma das últimas entrevistas de Clodovil. Clodovil foi, para quem não conhece, não sabe quem foi Clodovil, foi um grande figurinista de moda, grande estilista de moda, um dos maiores desse país, de alta moda do Brasil. Esse cidadão, essa pessoa fazia isso de maneira muito eficaz. E esse homem, uma vez, eu vi esse programa na televisão em 2002, num programa chamado Millennium, do Multishow, sendo entrevistado por Emmanuel Henry, programa Millennium. E no final do programa, eu liguei a televisão nessa hora. O Emmanuel Henry perguntou para ele: Clodovil, para encerrar o programa, para você, o que é a televisão? E ele respondeu de maneira tácita: a televisão é um apêndice de Satanás nas casas. Um apêndice de Satanás nas casas. E esse apêndice de Satanás nas casas foi a maneira sorrateira que esses homens malditos, amantes de si mesmos, egoístas, atrevidos, infatuados, desobedientes a pais e mães, insubmissos, irreverentes, esse tipo de gente entrou nas casas dessa forma, de maneira sorrateira, e ensinaram as mulheres a sair de casa, a atrair os seus maridos, como trair e ficar encoberto, achando que vai ficar encoberto. Ninguém esconde nada de Deus. A trabalharem fora de casa, esquecer o seu lar, aprende tudo. E você vê hoje, a sociedade está cheia de mulheres assim, ou não? Juízas, advogadas, médicas, todo tipo de governador, prefeita, presidente, FMI com mulher, na Polícia Militar, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, onde você vai, abre uma porta hoje, já falei no programa passado, uma chefe, quem é? Na chefia? Quem está na direção? Para se cumprir o que essa Bíblia diz. Elas aprenderiam de tudo. Já havia um tempo, diga sinceramente, pense direitinho aí, já havia um tempo em que as mulheres sabem tanta coisa, elas têm resposta para tudo. Elas têm resposta para tudo, tudo. Para tudo. Quando há um problema hoje na NASA, entendeu? Em Rússia, eles ligam, ou para um colega que eu conheço aqui, muito inteligente, gosto de brincar com ele, ou tem uma mulher para responder. Olha, se você olhar um filme de televisão de investigação de crime, desse CSI, sei lá, essas porcarias que passam aqui eu não assisto, mas se você for ver, quem descobre todo o mistério é a mulher. Tudo, elas sabem tudo. Elas estão hoje prendendo homens nesses filmes, elas voam, elas dão cangapé, elas dão algema, ela faz tudo. Por quê? A televisão ensinou isso para elas.